Eu desta vez queria trazer a vocês um relato em primeira pessoa, que foi uma das coisas também que motivou a existência, o surgimento desse projeto. Na minha adolescência, meus pais e eu costumávamos passar parte das férias na Argentina, principalmente em Buenos Aires. A minha mãe amava a Argentina, ela dizia que era uma Argentina de alma, exceto no futebol. E meu pai gostava tanto de Buenos Aires que pensava em comprar uma casinha ou um pequeno apartamento num subúrbio como Flores, Lanús, para, depois de se aposentar, viver sua vida na Argentina. Infelizmente, não realizou este sonho. Nas nossas viagens, nós costumávamos almoçar, jantar, onde as pessoas da cidade jantavam, almoçavam, e também fazer compras em mercadinhos locais, enfim, onde os locais compravam, para sentirmos, né, como é que era a vida daquelas pessoas. Numa dessas viagens, nós fomos a um subúrbio, e eu peço que me perdoem, são quase 50 anos do fato. Me parece que foi em Avejaneda, mas pode ter sido em Flores. Enfim, não importa. Era uma pequena quitanda com frutas lindíssimas. Meu pai, um apaixonado por frutas, nós levávamos e muitas vezes era o nosso jantar no hotel. Aquelas frutas, e poucos brasileiros iam lá para aquele subúrbio. O proprietário nos... Enfim, começamos a conversar sobre Brasil, Argentina. Victor Ceru, o apelido, o sobrenome Ceru, C-E-R-U, com acento agudo, como ele fazia questão de frisar. Ele havia sido guarda-costas de Perón, assim nos disse, no segundo governo dele, aquele que foi deposto em 55 pela Revolução dita libertadora, que os argentinos chamam de fuziladora. Homem muito simpático, nos convidou, entramos em sua casa, tomamos café, conversamos, né, como dizem os argentinos, charlamos, e gostamos tanto dele que ficamos com o número do telefone dele, e meu pai disse que o convidaríamos para almoçar conosco no centro, um restaurante possivelmente na Corrientes, ou, enfim, numa daquelas avenidas principais do centro, na Avenida da Imajo, mas me parece que era na Corrientes. Marcamos a hora, nada de ele chegar. Fui a um orelhão, liguei para o telefone dele e uma pessoa que atendeu disse que ele havia saído para encontrar uns amigos. Voltei à mesa, continuamos conversando, nada de ele chegar, almoçamos, pensamos, deu algum problema. Eu não me recordo se no dia seguinte ou 2 dias depois, nós ainda estávamos lá em Buenos Aires, voltamos para ver o que tinha acontecido, né? E, para nossa surpresa, a quitanda, a lojinha, estava fechada. Né? Nós pensamos, caramba, deve ter morrido ou morreu alguém da família. Batemos a porta e uma senhora de meia idade, expressão assustada, né, nos entreabriu a porta, perguntamos por ele, ela disse que não o conhecia, né, ele, não lo conozco. Nós dizíamos, peraí, ele mora aí? Não mora.
nunca morou, eu falei, senhora, nós estivemos aí, eu realmente não me recordo se na véspera ou há 2 dias, eu posso descrever a mobília, a decoração da sala. Não, aqui não mora ninguém, e nos bateu a porta no rosto. 1977, nós sabíamos exatamente o que estava acontecendo na Argentina. Os argentinos também sabiam o que estava acontecendo, não era um jogo de faz de conta ou de faz que ninguém viu, como aconteceu na ditadura brasileira, mas por prudência nós nos calamos até voltar ao Brasil, e aqui no Brasil sim que nós, entre nós, eu, meu pai e minha mãe, tocamos no assunto. O fato é que o nome Victor Seru não aparece em lugar nenhum. Nem na lista das pessoas desaparecidas, nem na lista das pessoas reencontradas. Ele talvez tenha, muito seguramente, foi vítima daquilo que os militares argentinos chamam de DF, ou disposição final, que é quando, na gíria militar, algo não serve mais, é jogado fora. Ele possivelmente, talvez junto com sua família, tenha sido desaparecido, executado, e não há registros de que um dia ele haja existido. E uma coisa que nós nos perguntávamos sempre é: e se ele tivesse ido nos encontrar e tivesse sido sequestrado à saída do restaurante? Teria sido somente ele? Ou será que eu estaria aqui para contar essa história para vocês? Então, em memória de Dom Victor Seru, guardaespaldas del presidente Juan Perón, e em memória de tantos outros que talvez possam ter cruzado por nós sem que soubéssemos e tenham desaparecido, é que esse projeto também nasceu. Então, Dom Victor Seru, presente. Memória eterna a todos os caídos.